Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Brindando já com vocês aqui a nossa xícarazinha. Hélio. Valeu, meu irmão. Aqui, nosso convidado você já vai ver já, calma que nós vamos brindar com ele também. Mas antes de começar o nosso tão sagrado podcast, estou feliz mais uma vez que eu estou com o meu sócio aqui, Hélio César. Feliz porque espero que vocês tenham passado uma Páscoa tão boa quanto a gente. Espero que seja tão abençoada como foi a nossa. Sempre eu falo isso, eu abro o nosso podcast é Siga o Dinheiro, e o dinheiro nosso sempre vai constar na questão da liberdade, como nós devemos andar. Trazemos sempre pessoas que nós entendemos que são tão inteligentes quanto a gente, ou mais, porque nós temos que aprender com essas feras. Hoje não vai ser diferente, obviamente. Sou fã da área que esse cara aqui representa na mesa, até porque penso que sem essa função, eu penso que o Brasil vira uma bagunça extrema. Né? Em parte, né, querido? Tá vendo? Tem uns camaradas já que começa. pelo amor de Deus, só a graça. Já né, começa. querido? Mas feliz, eu passo agora para o Hélio, porque o Hélio vai apresentar o nosso convidado, já me manifesto sobre ele, e já vocês vão ficar sabendo através do Hélio quem é o nosso convidado. Valeu! Valeu. Ô, Fausto, cara, eu sou muito grato, e ele sabe disso, sabe? É um irmão para mim. É bom ele saber, né? Se ele não sabe, ele tá não, sabendo ele sabe, agora. Sim. É um dos caras que... É um dos poucos, acho que talvez o único que eu ligo para desabafar às vezes, e é um irmão para mim, ele sabe disso, né? Eu estou muito feliz que ele tirou, que também é muito corrido, mesmo a gente tendo negócios em comum, mas ele tem a vida dele, eu tenho a minha, e a gente às vezes, até para se reunir às vezes para uma festa, para alguma coisa, é complicado. Mas eu sei, admiro ele bastante. Muitas pessoas dele falam, pô, mas cadê o Walter, né? Que daí já vai saber quem é, né? E eu sou muito grato a ele, fico muito feliz, Walter, né, por ter aceitado vir aqui. Eu sei que você veio mais para prestigiar a gente aqui, né? Tá sempre com a agenda lotada. E eu fico muito honrado mesmo, cara, sabe? E deixo aqui registrado aqui que o Walter é uma pessoa assim que ele entrou na minha vida mudou. Então, eu até estava conversando com ele aqui, eu acredito muito na questão espiritual, né? Questão de Deus na vida da gente, assim, do Criador e tudo, e tenho certeza que você foi colocado no meu caminho, né, para me abençoar, e através da tua vida eu consigo abençoar tantas outras vidas. Então, cara, eu sou grato eternamente pela tua vida, que te amo de verdade, assim, como um irmão, ou até mais às vezes, porque os irmãos nem estar tão próximos, e a gente está sempre próximo, e ele sabe assim, que eu fico muito feliz com cada vitória dele, e eu sinto que dele, cada vitória que eu tenho também, ele fica feliz. O meu grande amigo aqui, que nós trouxemos hoje, esse aqui, o Siga o Dinheiro, na verdade é uma conversa, é o nosso cafezinho da manhã aqui, nas terças-feiras, que nós gravamos nas terças-feiras de manhã aqui, para a gente sentar um pouquinho, parar um pouco a nossa vida e estar conversando com os amigos, né? Trazer os amigos para a gente ter um bate-papo, porque a vida é tão corrida, né? Então, meu amigo, ele é advogado, ele é empresário, ele é investidor, cara, é um cara que... Perfeito, cara. Perfeito. Se eu fosse mulher, eu queria casar com ele. Walter, fica à vontade, querido. Bom dia. Bom dia. A vocês dois, obrigado pelo convite. Né? Imagina. O que o Hélio falou aqui é recíproco. O Hélio, para mim, é um irmão. Como eu já disse para ele, também já disse, ele sabe disso. Eu tenho duas sociedades. Eu tenho uma sociedade do meu escritório e tenho uma sociedade com o Hélio. Já fui convidado, inclusive ano passado, para algumas outras empresas, enfim. O Hélio também teve gente que ofereceu para ele para entrar nas outras empresas que a gente constituiu junto, e eu não me senti confortável porque eu sei que a relação que a gente tem vai além quase do que uma relação de casamento, porque é uma confiança absoluta, né? É recíproco isso, e desde que a gente começou a conversar, eu senti no Hélio que era uma pessoa boa, uma pessoa do bem, aquilo que nós chamamos de religiosidade, né? Apesar de eu não ser praticante, nem adepto de nenhuma religião e não seguir, mas eu acredito na energia e no poder das pessoas. Então, o Hélio me passou isso naquele momento, deve fazer uns 8 anos, eu acho, né? Passamos tudo, né, Walter? 6, 8 anos e, enfim, tá aí, a empresa é próspera. Legal. Temos quase 20 funcionários. 25 funcionários?
Então, já aumentou, eu nem estava sabendo. O Walter só fala dos pagamentos. E só vai, cara, só vai. A gente tem novos projetos e, enfim. Que bom, cara. Ó, então tomar a liberdade de fazer um brinde entre a gente. Agora sim, os três aqui junto. Seja muito bem-vindo ao nosso meio aqui, ao nosso podcast. Você vai ver que tem que beber. Tem que beber, o brinde tem que beber, filho. Não, mas eu não fiz isso ainda para ver se vocês estavam ligados. Tá. Né? É água, tá, pessoal? Por enquanto. Mas eu vejo que quer ver, Fausto, e até legal para você falar assim, para você ter uma sociedade, tem que ter haver isso, saber onde é o papel de um e o papel do outro. Às vezes há uma cobrança de um sócio para o outro e, cara, cada um tem sua função, né? A nossa relação de negócio, hoje praticamente nós temos quase 50 mil associados, mas vamos supor assim, ninguém vê o perrengue que nós passávamos lá atrás. Ninguém. De chegar a ficar quase 5 anos, né, Walter? Investindo, sentado, estudando e abrindo portas e ir lá e verificando até que deu certo. Mas isso vai do quê? Coisa que eu falei lá atrás. Tudo é persistência. Agora, uma sociedade só vinga, é igual ao casamento, querido. Só vinga se você for persistente, porque é complicado. Viver uma relação hoje com alguém, seja uma empresarial ou conjugal, é persistência, querido. E eu falo assim, foi o único que, é aquela questão, depois que a coisa dá certo, né, Walter? Todo mundo quer ser sócio da gente, todo mundo quer entrar. A galera vem no atrás, início lá, quem que acreditou? Eu dou o testemunho aqui que o Walter, nós tínhamos outras conversas de outros negócios que o Walter, do escritório dele, como ele é advogado, trazer alguns produtos para a gente, e ele via que eu tinha algum relacionamento, e aí ele falou um dia assim, Hélio, o que tu faz, cara? Cara, esse cara não vai ser, cara, eu faço isso, isso, isso. O que tá precisando? Preciso só um investidor. Cara, vamos embora. Então, aquele momento, assim, eu digo assim, eu vi Deus na vida dele me abençoando. Que eu tinha sempre essa visão aqui. Então, cara, é como eu disse, assim, é uma relação que ultrapassa a questão, cara, de irmão, assim, é surreal. Nós podemos, é aquele amigo que eu comentei ali tomando café. Eu posso ficar 10 anos sem ver. Quando vejo ele, parece que foi ontem, assim, se fosse, né? Mas então, uma amizade que vai ficar independente do negócio, vai ficar eternamente, porque parece, bate, sabe? A energia bate, assim, cara, muito legal. Dito isso, Walter, essa rasgação toda de é verdade, né, cara? Daqui a pouco nós estamos se beijando Rapaz, eu tô analisando quem está próximo do Hélio, não sei se a televisão traz isso, mas ele está quase, eu vou trazer um lenço aqui que as lágrimas... Não. Né, Walter? Dito isso, cara, eu fico muito feliz porque, assim, eu sou muito suspeito para falar o que eu falo agora, até profissionalmente falando, o Hélio sabe disso, eu acredito muito em pessoas. Para mim, é óbvio, é uma coisa muito clara, mas não existe negócio sem pessoas. E quando existe no nível que tem vocês dois aqui, colocando mais pelo Hélio até agora, essa abrangência aqui do grau de amizade, companheirismo, enfim, que a gente já vai desmembrar isso tudo através de você, cada vez mais eu estou certo de que, cara, quanto mais você entender de pessoas, está tudo certo, irmão. Está tudo certo. E dito isso, cara, vamos lá, Walter. Teu escritório de advocacia hoje, a fragmentação dele, em que área que atua? Você é de onde? Você veio de onde? Você é de Floripa? Eu sou gaúcho, sou natural do Alegrete. Opa! Mas criado, e a minha terra amada é Santa Rosa, onde eu fui para lá com 3 anos e minha mãe vive lá até hoje, aonde estão os meus amigos, né? Costumo dizer que é a terra da Xuxa e do Tafarel. Eu prefiro ficar com o Tafarel, sim, né? Também. Que na minha avaliação, ele tem mais representatividade. Sim. Mas vim para cá em 2005, para cá, Florianópolis, que Floripa. eu tive. Vim para Floripa em 2005, né? Onde abri o meu escritório ali. E o nosso escritório é dedicado a atender a classe operária, atender trabalhador. Certo. Então, hoje nós atendemos 14 sindicatos, né? Sindicatos em Santa Catarina, sindicatos no Paraná. Atendemos central sindical também, né? Federações. E a nossa equipe, toda nossa energia é no sentido de cada vez agregar mais conhecimento, mais qualidade na prestação de serviço para essas pessoas, né? A própria... Então, resumindo para ti, eu sou um advogado trabalhista e sindical, né? Okay.
Então, a gente entende muito da parte sindical também, que é uma parte que não... Às vezes, até as entidades vêm atrás da gente por causa Da desse dificuldade, conhecimento né? específico na área sindical, né? E, apesar de ser uma área tão combatida nos últimos tempos, é uma área ainda muito necessária. Pois, assim como existem bons e maus empregados, existem bons e maus empresários. Então, Entendi. você só vai atuar e só vai ter êxito nas coisas quando efetivamente teu cliente tiver razão. Então, a gente tem uma equipe hoje, nós devemos estar com uns 8 ou 9, uns 9 advogados, né? Todos focados, empenhados nesse tipo de demanda. E tem algumas outras coisas que nós vamos falar mais ali na frente, Sim. que aparecem no meio do caminho, que a gente para e estuda e também consegue fazer. Mas o principal é isso. Quando tu chegou, só um pouquinho, Tá bom. o Hélio está empolgado. Calma aí que ele vai quero chegar lá. Mas assim, eu sei que você saiu do Rio Grande do Sul e veio para cá. Ok, beleza. Quando você caiu aqui foi 2005, você falou, né? Cara, de lá até agora, a pergunta assim que sempre para o pessoal ficar interessado mesmo assim, qual foi a tua maior dificuldade para implantar aquilo que já estava na tua cabeça projetado, que é o que você é hoje, né? Que ficou claro para a gente. Qual foi a maior dificuldade? Foi fácil implantar o teu escritório, fazer associação na tua área que você atua hoje, aqui dentro, aqui em Santa Catarina? Já chegou chegando, fazendo negócio com um sindicato, com empresas? Não, bem pelo contrário. Eu lembro o nome do meu primeiro cliente aqui, Pô, que legal aí. que é Emerson Duarte, contra a Prosegur. Ele tinha um cabelinho amarelo, o apelido dele era Belo. Eu lembro, esse foi o primeiro cliente que eu tive, né? Eu abri um escritório sozinho, o escritório ficou 6 meses sem entrar nenhum cliente. E a galera pensa que é fácil, né? E eu pegava, e eu não tinha carro na época, eu pegava a minha pastinha, aqueles ternos bem baratinhos que tinha comprado, aqueles suava pra caramba, pegava o ônibus e a pasta e ia visitar os sindicatos, as associações, porque eu já sabia trabalhar com isso, mas não tinha oportunidade ainda de demonstrar meu trabalho aqui. E sempre quando você chega numa entidade, você tem que oferecer alguma coisa que eles precisem, que eles tenham necessidade, e geralmente no êxito. Então, isso aconteceu comigo desde o início, né? Eu peguei uma associação de aposentados, eles tinham um problema lá de uma eleição, tinham que travar a posse da entidade de previdência privada, que era a FUSESC. Eu disse, não, eu faço para vocês. Se eu ganhar, vocês vão me contratar. Então tá. Fui lá, fiz, ganhamos a liminar, trancamos a posse, enfim, de uma entidade lá. E aí me contrataram, foi o meu primeiro cliente. E eu fui conhecendo pessoas A, B, C. Tive um pouco de sorte também, porque a gente tem que ter também um pouco de estrela. Acredito. Né? De conhecer pessoas certas nos momentos certos. E a partir dali, logicamente, você não pode daí decepcioná-las e tem que agarrar aquilo com todas as forças e não soltar mais. Então, eu conheci algumas pessoas que me auxiliaram nesse início, né? Pessoas que eram do meio sindical, enfim, e não larguei dessas pessoas, porque eu sou chato. Chato no sentido assim, se tem uma portinha lá que eventualmente alguém precisa de alguma coisa, eu vou bater até que o cara vai me atender. Ele pode até dizer que não, mas ele vai me atender. O exemplo disso ontem, eu botei uma mensagem no grupo do escritório, ontem nós fechamos um novo contrato. Certo. Com o Sindicato dos Frentistas da região de Lages. Uhum. Né? Porque eu disse, vamos bater e vamos fechar. Foi fechado ontem. Né? Eu tenho uma meta de mais 2 sindicatos para esse ano, que eu já sei quem são. Mas é assim, determinação, foco e acreditar no teu potencial. É isso. O Walter, mas vamos assim, o meio trabalhista, né, como um advogado trabalhista, isso aconteceu por acaso ou quando você se formou, você já tinha esse feeling? Ou foi um acaso mesmo, uma questão que te levou a isso? Um dos maiores escritórios de todo o noroeste do Rio Grande do Sul chama Canabarro e Beirite. Eu sou Beirite. É do Valdomiro Canabarro e do Fernando Beirite, que é meu tio. Então, quando eu saí do colégio, eu já queria fazer direito para trabalhar com meu tio, que atende sindicatos na região do Rio Grande do Sul. Então, com 18 anos, eu já atendia, sem estar formado, já atendia os sindicatos, já fazia eleição de sindicato, já estava inserido no meio. Legal. E daí aprendi toda a cadeia de trabalhar com isso tudo e dos processos judiciais desde o início,
Porque no segundo semestre de faculdade, eu fui para dentro do escritório e ali não saí mais. Né? Aí, em 2002, eu resolvi sair, fiquei 3 anos estudando para juiz do trabalho, não passei. E em 2005, daí, como a minha esposa ela passou num concurso aqui em Santa Catarina, a gente veio morar para cá e eu decidi empreender com o escritório aqui, deu certo. Legal. O Walter, tá, aí você se formou ali, eu vejo sim, quer ver, o Fausto, eu tive, trabalhando até para a abertura do Walter em alguns sindicatos, eu via a dor que é, né, hoje, e como nós temos funcionários, eu vejo também, assim, aquela que o Walter, que eu sou um patrão muito bom, nós somos muito bons com nossos colaboradores, né, Walter? Mas eu teve nós estamos abrindo outra cidade e verifiquei que, eu acho que está faltando, né, Walter, assim, uma questão mais incisiva do Ministério do Trabalho, porque eu vejo que o salário hoje não está tendo não teve até o mesmo reajuste que teve os últimos. E às vezes eu vejo no nosso colaborador que às vezes vejo quanto que eles ganham e quanto que a despesa de aluguel, de tudo isso. Por isso que, como você disse, assim, que por vários que conquistaram já, é sempre importante, porque existe quem é um mau empresário, como existe o mau empregado também, no colaborador, isso é normal. Mas se não tivesse o sindicato hoje, não teria, eu acho que teria menos direito ainda. Eu já vejo, fico assim, olhando, às vezes, o salário do nosso colaborador e fico, poxa, mas eu queria pagar mais. Nós temos uma carga tributária muito grande, mas a gente vê assim que, quando eu vejo comparado com outros salários de outras empresas, nós pagamos muito bem. Hoje, o sindicato, existe algum movimento ou o que você diz, assim, que dentro da tua experiência, qual seria a solução hoje para melhorar isso? Eu vejo que o salário hoje está quase para sobreviver. Assim, o salário mínimo ideal pelo DIESE, que é o Departamento de Estudos Econômicos, que é ligado ao movimento sindical, é de cerca de R$6.000. Seria o salário mínimo ideal para o Brasil. Né? E o nosso salário mínimo está bem aquém disso. Nós passamos os últimos 4 anos sem um reajuste real do salário mínimo. E Quantos agora, anos? O último mandato Entendi. do presidente anterior. Sim. Né? Então são 4 anos aí. 4 anos sem qualquer reajuste de ganho real, só reposição da inflação. Entendi. Só que quando você repõe a inflação, você já repõe uma perda que você já teve. Sim. É matemática pura. Então, com esse governo novo, no qual eu votei e fiz campanha, ele tem um olhar para esse público de baixo, na minha avaliação. Certo. Começou, uma das primeiras coisas foi um aumento real do salário mínimo. A inflação deu X, é X mais Y, o valor do salário mínimo, que é uma política de valorização do salário mínimo, que nos outros mandatos que o presidente Lula fez e a presidente Dilma, eles utilizaram isso como parâmetro, porque isso, na verdade, alavanca toda a economia. Né? Você fomentar o consumo das classes menos favorecidas. Né? Isso movimenta mercado, movimenta ônibus, movimenta a pequena indústria, o pequeno comércio, o pequeno serviço, o iFood. Né? Então, as pessoas conseguem não só sobreviver, mas conseguem viver também, aproveitar um pouco do que a vida nos oferece. Né? Sair com a família fazer um lanche, sair fazer um passeio, ir num balneário, ir num Beto Carreiro. Né? As pessoas se programando, logicamente, isso fica mais fácil. Mas aí, ele te respondendo dos sindicatos, agora há uma... Eu te mandei uma foto que eu tirei com o Lula, né? Que eu estive lá com o pessoal do movimento sindical, agora em fevereiro. E há alguns pontos da reforma trabalhista que vão ser atacados, mas ela não vai ser revogada. Então, são algumas coisas que vão ajudar nas negociações coletivas que a reforma trabalhista em 2017 trouxe, e agora vai se tentar ver como a outra atividade das normas coletivas, que são os acordos coletivos que fixam entre os sindicatos de patrão e empregados o que baliza aquela categoria. Quando encerra a vigência dela, ela termina. Né? Mas agora quer se voltar com outra atividade. Enquanto não se fechar outra, ela continua valendo. Porque senão ela perde vigência e o funcionário fica sem nada. Né? A própria questão da justiça gratuita para os trabalhadores poderem litigar na justiça do trabalho com mais segurança, né? Com mais parcimônia. Então, são 4 ou 5 pontos que vão ser estudados. Foi formado um grupo de trabalho para isso.
né? E na questão do aumento do salário mínimo, isso decorre, logicamente, também de como está a situação econômica do país. Sim, né? mas, Walter, tá aí, vocês vão perceber que eu falo com o Walter, nós temos opinião diferente a respeito disso. Não que eu não ache esse governo hoje um governo que vê as minorias. Só que nós passamos por uma pandemia. Isso, para um governo, eu sou contra algumas coisas, na minha opinião, era contra dar aquele auxílio naquele momento, preferia que dar aumento salarial, e porque eu vi pessoas que não precisariam do auxílio e estavam pegando. Eu entendo que é uma pandemia, eu entendo que isso aí, mas eu acho que não dar um aumento real, que eu acho que foi o grande erro do governo passado, né? Eu acho que foi um pecado muito grande, porque aferiu o aposentado, o pensionista, o próprio trabalhador, então deixou de entrar um dinheiro real e essa perca vai ficar, mesmo que esse governo tente repor a perca agora, não vai chegar ao que já foi perdido, né? Então uma hora vai ter que ajustar isso, porque eu vejo que chega a ser ridículo o salário mínimo, né? Nem para sobreviver, imagina com R$600. Eu acho que deveria ter pensado de uma maneira diferente, né, a questão lá. Mas eu também acredito que o governo passado, ele passou por uma pandemia, então não deu. Hoje nós já estamos partindo para um outro momento, e o grande medo que nós brasileiros temos hoje é a questão da inflação. Então, se você liberar, o que é inflação? Bem prático mesmo, é excesso de dinheiro em circulação. Se você hoje tem excesso de dinheiro, volta a inflação, que vai correr o salário do trabalhador de qualquer maneira, né? Então, tem que ser bem pensado mesmo, né? Eu acredito que nós estamos vivendo mundialmente um problema muito sério. Eu acredito que o salário deveria aumentar. Acredito também que essa questão da valorização, mais dinheiro no mercado, mais consumo, a gente vê que está quase uma recessão, ninguém está comprando nada, a gente tem serviço, a gente vê que as pessoas têm lá. Mas não acredita que também, levando esse lado assim, que a inflação, que a pandemia também impediu o governo de fazer certas ações que esse governo possa fazer? Eu acho que em alguma medida sim, né? Você falou da crise mundial, por exemplo. O Banco Mundial tinha previsto crescimento para esse ano, no ano passado, que seria de 6%, o crescimento mundial da economia. Ele já reviu isso em fevereiro, que o crescimento mundial está previsto para 3%. Tá? Eu não tenho dados novos, eu não acompanhei mais, não sei se teve mais alguma análise do Banco Mundial. Então, efetivamente, nós temos uma crise que é mundial, agravada por uma guerra, por um resto de pandemia que nós ainda, né, estamos enfrentando. Eu acredito que possa ter atrapalhado um pouco, Hélio, sim, a questão do governo não ter encaminhado mais algumas coisas. Todavia, eu penso que foi uma cadeia tão grande de erros que eles cometeram, que se eles tivessem ajustado um pouco a sintonia fina, não falado tanto, né, não destratado tanto as pessoas e provocado tanto e focado em trabalhar e dar resultado, eu acho que a gente estaria num outro cenário hoje, né? Eu sou muito crítico do governo, não quero nem entrar aqui mas eu sou extremamente crítico do governo anterior. Então, eu não falo nem o nome do presidente anterior, porque eu não vou jogar para o universo essa energia aí, vai que volta. Mas eu acho que eles poderiam ter acertado muito mais. Eu penso que essa questão, eu vou dar minha opinião também, porque eu não posso, eu sou intrigado, eu sou líder, eu não posso deixar nessa hora de falar para o nosso público o que eu penso sobre isso, né? Sem gerar polêmica nenhuma, né? Em off aqui a gente falava sobre religiosidade, né? E eu contei um pouquinho aqui o quanto eu fui prejudicado por isso, mas também me beneficiei por isso. Tem que ter o equilíbrio, né? Quando a gente está comentando, como foi colocado aqui na mesa, tanto por você como pelo Hélio, eu vejo que eu falo na base que eu sou hoje. Me chamar de trabalhador eu não sou, eu sou empreendedor. E eu concordo quando você fala assim, que o atual governo do Lula, que eu também penso igual você, jogar para a energia, só para deixar claro aqui também, então tem oposição aqui e tem ferrenha, mas eu sei que ambos de nós estamos vencendo, ao contrário de muita gente que está vendo a gente. Vencendo é o que eu falo, rasgando, tá, Walter? Eu estou muito bem financeiramente falando. E o meu bem financeiramente falando, eu não dependi nem do governo passado e nem desse, para eu gerar alguma coisa. Eu fui aquém
e fiz acontecer. É claro que a gente depende, ninguém falta inteligência ou sabedoria para falar que eu não dependo de governo nenhum. Claro, nós dependemos totalmente. Mas eu vejo assim que enquanto um governo fala sobre a base política, que são os trabalhadores, a minha pergunta, sine qua non, que eu faria para o doutor aí do outro lado, assim, poxa, eu quero participar disso, mas eu também me sinto assim, ó, com uma faca aqui, porque eu sei que quem vai pagar mais imposto dentro dessa base que nós estamos colocando, sou eu, empreendedor, na base da pirâmide aqui, para funcionar aqui embaixo. Então, tanto o governo como antes, como esse, eu penso assim, ó, eu aprendi por princípios que quem está no governo hoje, X, cara, eu vou abençoar esse cara. Porque na energia eu não quero ter esse peso comigo. Então, cara, quer saber? É o cara que está. Então, velho, sem demagogia nenhuma, eu chego para Deus, do qual entidade que eu acredito, e falo assim, ó, abençoa o cara que está lá. Mas quando eu vejo ele se manifestar com algumas coisas, eu também assim, Deus, tá difícil, me ajuda. Mas eu sei que a responsabilidade de pegar uma cadeira é que nem eu aprendi na área de coach que eu sou formado, e vai entrar na tua área aí, depois da minha mãe, olha só o quão forte é isso, tá? E tá dentro de umas perguntas que eu tenho que fazer para ti, rasgada, direta, assim. Depois da minha mãe, que já não está mais entre nós, ela já faleceu, só uma outra pessoa acredita nas minhas mentiras. E olha que a minha esposa está lá atrás, ó, tá? Quem é? É o meu advogado. Eu aprendi isso, cara. É verdade. Então assim, ó, é fato que às vezes, assim, como sim, Fausto-mente, assim, ó, eu estou respirando, estou aqui em Itajaí, estamos no nosso podcast. Eu prefiro ficar mais elegante e dizer que eu omito muitas coisas hoje para dizer que não minto. Já menti, sim, em várias situações. Não tem nenhum problema para falar isso, cara. Sou ser humano, corre sangue aqui dentro e pronto. Mas agora eu vou, sem deixar essa situação, para fazer uma pergunta para ti, sem fugir, depois a gente volta de novo, cara. É o seguinte, na situação de doutor, advogado, na questão que é da tua área, né? Você já pegou algum caso assim que, pô, você sabe que o cara está mentindo e tu tem que defender o cara? Não, e qual que é a tua situação? Aceita, não aceita? Não peguei. Por exemplo, a primeira vez que você atende o trabalhador, você conversa com ele numa entrevista. Sim. Então a gente encaminha. Ele vai contar uma história triste lá, né? A gente encaminha a documentação dele. Se você sente, inclusive atendemos um semana, se você sente que aquela história não cola, a gente agradece, diz para ele que não tem interesse, mas já aconteceu de estar em audiência e vir lá a prova diferente do que a pessoa te contou. Isso já aconteceu. Na minha carreira foi, acho que umas 2 vezes isso, o que é ínfimo o número, né? Perto do... Só de umas execuções agora, nós fizemos 800 processos em 2 anos para cá, de uma empresa. Sim. Então, na minha carreira toda, ter 2 ou 3 que aconteceu isso é um número percentualmente desprezível, né? Mas sim acontece e você vai cobrar satisfação. Escuta, por que você não me falou disso? Mas aí fica difícil. Fala na frente do juiz, eu não sei. Isso aqui eu não estava preparado para isso aqui, né? É uma situação, né, cara? Por exemplo, a pessoa que não recebeu alguma coisa, aí vem o recibo, vem a documentação, então pode acontecer, né? Mas assim, graças a Deus a gente tem um bom nome, que é a única coisa que o advogado pode ter, né? É só o nome e o respeito. Isso. Então... É disso que eu quero tocar, sabe? O pessoal do judiciário nos conhece, sabe como é que o escritório trabalha, como é que é a dinâmica de pagamento de cliente, nunca tivemos problema com qualquer coisa do gênero. Então, é isso. Faz o certo e faz sempre. Mas a raça está ali, está pronta para contar uma história e se não ficar ligado, esperto, vai cair e vai gerar uma polêmica, né, muito cara? pouco, na verdade, sabe, cara? Assim, eu tive essas 2 ou 3 oportunidades e de pessoas que vieram lá e contaram alguma coisa, vamos dizer que eu jogaria aí mais umas 10. Sim. Em todo esse tempo. Então, assim... Gigantes da vida. É mais ou menos isso. Não, é mais, na verdade, e uma coisa eu vou dizer para vocês, o pessoal entra mais na justiça, isso eu já disse para o Hélio. Legal. Isso é uma avaliação, não é nada científico. Tá? Certo. 70% das pessoas que entram na justiça não é por dinheiro. É por alguma mágoa. Entendi. Ele foi xingado. Ser humano. Ele foi maltratado.
ele foi desprezado, Sim, né? A pessoa foi pisada e tem aquele velho ditado, quem apanha não esquece. jamais. Então, às vezes o cara não é o financeiro dele. É aquela questão dele se sentir que ele fez justiça. Que ele, porque assim, todo mundo eventualmente vai ter uma coisa ou outra para cobrar, mas tem gente que está tranquilo. De boa. A gente, por exemplo, não tem problema, né? Eu tenho amigos que têm 90 funcionários lá, nunca tiveram problema. Por quê? Sabe tratar. É tratar pessoas, né? Quando eu pessoas. falo, nos outros podcasts falando, né, Fausto, a questão do empresário é viver uma vida e não estar nem preocupado com seus colaboradores, né? E eu falo para os meus lá assim, aonde eu estiver, eu quero que vocês estejam também. E até vi num outro vídeo que eu estava acompanhando ali, a questão de falar que às vezes o teu colaborador não tem nem um banheiro decente para lá, uma cozinha, não tem uma cozinha, uma mesa, lembra? uma mesa, entendeu? E aí você, cara, tu não tá nem aí, não. O empresário tem que entender. E aí eu vejo essa Ou visão. só um sapato, lembra? Também. Tá? E aí você sabe, então, se eu for contar com a situação, né, Walter? E final de ano que a gente faz com o nosso colaborador, Se tudo. você não olhar para isso, Tem que cara, e olhar. não... Não, tem que olhar sim. Tem que olhar, porque ele está ali, ele é a tua visão. Se ele não estiver feliz ali, querido, ele não vai tratar bem É por isso que eu falo, Hélio, numa visão ampla, política, ampla, mas bota ampla nisso mesmo, macro, né? Não micro, acima de qualquer partido, né? Ou número, tal. Eu penso como empreendedor, me deixa trabalhar, porra. Me deixa gerar emprego. Me dá essa liberdade, não me machuca. Não me diz que eu sou teu sócio, porque todo dia X do mês eu tenho que pagar a minha contribuição. E se eu não pagar, você como advogado é o melhor na mesa aqui para dizer para nós o que acontece. Mas por uma eventualidade, meu CNPJ não rendeu, esse mesmo sócio meu, que eu gerei uma dívida, é o primeiro a me cobrar. E, de novo, não estou falando de partido político, cara, longe daqui. Não, isso é o sistema. É o sistema. Então, desesperadamente, eu sempre procurei na minha vida assim, cara, eu não quero depender, assim, de tentar não depender de absolutamente de sistema nenhum, embora eu só estou falando uma coisa para... É como se eu fosse me drogar aqui e está me trazendo uma saciedade agora, porque eu sei que eu dependo de alguma coisa, mas quanto menos... Você está falando em independência financeira. Exato, né? cara. Independente de governo, você vai ter tua fonte de renda. Isso Mas a questão da independência financeira, Fausto, na minha visão, é justamente você ver todo o teu meio. Não é eu ver como empresário, eu andar num carro bom, eu andar num restaurante bom, eu e sempre os falo meus isso. não andar num lugar. Então, assim, às vezes o empresário quer ser empresário, é empreendedor, mas ele não é um bom empreendedor, porque ele só está ali para sugar do colaborador, o colaborador está gerando. Eu vi amigos na pandemia ali, mandando funcionários em massa, mas o cara tinha lanche, o cara tem apartamento na praia de 4 milhões, e mandava, cara, quem te ajudou? Achei claro que foi tua ideia, teu pensamento, ou tu correr atrás, tu pagou um preço, mas os teus colaboradores te ajudaram a chegar lá. Então, eu sou da opinião, assim, se eu estivesse passando uma pandemia, eu sei que tem um monte de família que depende de mim, depende da nossa empresa, e que tiver, e eu sei que o Walter pensa da mesma maneira, Walter, vamos vender tal bem aqui e vamos botar lá, vamos manter esse funcionário em casa mesmo, se fosse uma pandemia, para manter eles, porque eles vão voltar a ser funcionários. Então, a grande visão hoje, existe muito empresários hoje que não pensam para... E para você seguir o dinheiro, para você realmente estar sempre seguindo o dinheiro, quer dizer, eu sempre faço essa colocação, não é seguir o dinheiro como um avarento, não é isso, é você, onde é que está o dinheiro? É gestão, irmão. E aí, quando você chega nesse ponto assim, você tem que entrar. Aí vem o trabalho do advogado, que vai conversar com esse trabalhador, e como o Walter falou, se o cara nunca foi bem atendido, o cara sempre foi tratado com desprezo, o cara sempre não tem um lugar decente para ficar, não tem, eu falo hoje assim, tem que ter um cafezinho, uma bolachinha, porque tem que ter uma coisa dentro do escritório, porque às vezes nem um café o cara tem ali. Eu digo que o salário, eu fico sempre falando com o Walter, constrangido às vezes, eu pago muito bem, olha, muito mais, e eu já briguei até com o sindicato, porque uma vez deu um aumento para uma funcionária, e o sindicato falou que eu não poderia dar um aumento que dava, porque eu tinha que dar de acordo com a base, eu tinha que dar de novo, eu falei, mas eu já aí dei um aumento mais, né? de mais, aí quer dizer que eu tenho, então vai falar para o funcionário, entendendo isso ali, né, a questão do sindicato, porque o próprio conta nem foi o sindicato, foi a contabilidade que passou, né, para nós que eu não podia ter dado o aumento que eu dei, falei assim, querido, mas eu estou vendo a situação do meu colaborador. Então, às mas vezes... estás contra o sistema, e o sistema... Então, saúde financeira a gente cuida. Quem que a gente quer valorizar. É igual precificação, né? O Walter, eu vou fazer uma consulta com o Walter. O Walter é um advogado que cobra. Claro, da hora dele tem um valor. Sim. Agora, tem aquele lá que eu vou precificar meu preço. Aqui
tem um custo de 10, 50 reais e eu vou vender a 60. Cara, tu vai quebrar. Então, vamos assim, um empresário ver tudo ali, ele tem que ver desde a questão da precificação correta quando eu vou ver um produto, nós vamos desenvolver um produto de assistência funeral que nós temos, a telemedicina, assistência pet, tudo que nós temos dentro de nossas empresas ali, o Walter é um que fala, Hélio, tá, vamos aí, porque ele entende mais, um cara mais estudado que eu, né, cara? Uhum. Então, ele já vê lá, a precificação, quanto é o custo, Hélio? Tanto. Daí eu falei assim, eu acho que vai dar o custo, não, Hélio, mas tem mais isso, é verdade, porque a gente sabe que tem que ter o lucro nosso e tem que investir no colaborador. O colaborador tem que ter um retorno também ali, sabe? Até vou te contar desculpa ele te interromper. Não, pode interromper. Essa semana, uma funcionária nossa ligou, que eu fiz o pagamento da folha semana passada. Veio R$500 a mais para mim. Eu posso devolver meus... Eu disse, não. Esse aí agora, a partir de agora, é o teu novo salário. Aí, posso dizer quem é? Pode. Que é a filha do Hélio, trabalha com a gente. E daí eu disse, Hélio, só para te avisar, que a partir do mês que vem, o salário da Inila aumentou em R$500. Ele nem sabia, porque eu que faço pagamento, né? Por quê? Porque ela está lá com a gente, está lá já fazem 2 anos que ela está com a gente, está trabalhando, enfim, e eu já estava com isso na cabeça, né? Nem pedi permissão para o Hélio, porque não precisava nem pedir, porque eu sei que ele ia dizer a mesma coisa, que é valorizar as pessoas que estão com a gente. Não porque é filha do Hélio, porque eu nem conversei com ele, mas porque é uma pessoa que está lá, está desempenhando o seu trabalho com maestria. Meritocracia. Né? E nada mais justo do que ela também ser recompensada. Mas além do reconhecimento, né, cara? De vez em quando, eu vejo assim, que o Walter, como eu falei, tem a vida dele, está sempre correndo, tem tanto sindicato ali, e acaba a questão administrativa da empresa ficando, da nossa empresa, ficando mais para mim. Ele fica no financeiro, então a parte que cabe a ele, e eu fico com a parte mais administrativa, estando com a equipe e tudo ali. Até ele me surpreende, às vezes, quando vem uns pix da empresa assim para mim, eu falo, ué, então eu vejo isso aí. Então, isso que nós pensamos, o ruim era eu ter um sócio dentro do nosso negócio que bloqueasse para mim, né? Às vezes eu falo assim, ô Walter, deposita tanto para mim hoje que eu quero levar o pessoal para almoçar, né? Tipo, nem pergunta, quanto, Hélio? Tanto, pum, deposita, pronto, entendeu? Eu acho que se todo empresário fosse um pouco parecido conosco, né? Ou tem empresários melhores que nós, né? Mas dessa visão, eu acredito que a gente teria mesmo. Mas, Fausto, tem mais alguma pergunta a esse respeito ali? Eu esqueci de fazer vamos subir de nível. Vamos subir de nível, porque agora uma questão, eu quero saber do Walter, uma questão mais leve, sabe? Mas antes, pessoal, eu quero que vocês, até esquecemos lá, nosso apresentador hoje estava emocionado também, e eu também estava emocionado. Eu sempre estou entusiasmado com as pessoas que vêm aqui, sempre. E esquecendo de falar assim, olha, é muito importante que vocês compartilhem. Estou falando da minha esposa, né? Compartilhe esse vídeo, curta, comente, faça uns comentários ali, faça algumas perguntas, a gente vai fazer de tudo para estar respondendo vocês ali, tá? Muito importante que vocês façam isso para que várias pessoas conheçam o nosso trabalho, né? E conheçam também, alguma coisa vai servir, né, Fausto, para as pessoas, sempre. Né? E é isso aí. Agora, o Walter não é só sindicato, eu brinco, eu acabo rindo muito com ele, que ele trabalha com uma coisa meia considerada aí, sempre, graças a Deus, sempre lícito, né? O cara é 100% sempre lícito, não trabalharia comigo, e eu não trabalharia com ele, certamente, porque ele é uma pessoa muito correta. Mas eu estava esses dias olhando ali, e de repente vi você com umas cannabis na mão ali. Me explica. Maconha, né? Maconha. Não cannabis. Traduz, né? Maconha. Vamos falar o português, né? Tá, aqui ninguém é cientista, vamos falar maconha, jamba, né? Oi, Walter. O que aconteceu? Como que hoje... Nessa hora a produção toca um reggae aí no fundo. Aí. Gostei. Bota um reggaezinho aí. No corte aí vai colocar o reggae. Bota o óculos aquele. Muda aí. Claro que o teu escritório hoje, como tu falou, tu parou 1 hora e estudar uma questão que hoje é muito comentada a nível Brasil, a questão da liberação, né, da maconha, né? E que teu escritório, como é que caiu isso aí? O que acontece? Então, o Pedro, que é o presidente dessa... Bom, para resumir, né? Eu sou procurador, montei uma ação civil pública para uma associação para ela importar sementes, plantar, produzir o óleo e fornecer o óleo aos associados mediante prescrição médica, né?
Só tem 6 entidades no país que têm essa autorização judicial hoje. A nossa é uma delas. E te respondendo, Hélio, como é que isso aconteceu, foi porque o Pedro, que é o presidente da associação, é um amigo meu de longa data, já sabia que eu trabalhava com sindicatos e trabalhava com as ações coletivas, né? E veio atrás de mim e disse: Walter, eu quero montar uma associação, eu quero que tu me ajude a montar e eu quero fazer uma ação judicial para nos permitir plantar maconha e fornecer maconha para tratamento médico, para fins medicinais. E eu disse para ele: Pedro, isso aí está fora da minha área de atuação, eu não estudo isso. Então, eu tenho que parar toda a minha dinâmica de trabalho, coisa para parar e estudar isso a fundo. Isso vai demorar um mês, tu vai ter que ler muito, vai ter que... para burro a gente não serve, né? Então, todo mundo consegue entender alguma coisa a partir de leitura, de estudar, enfim. E Deus para ele: não, Pedro, eu não tenho interesse agora, eu não... E daí passou um mês e ele veio de novo: Walter, tu vai fazer, porque tu vai fazer, tem que ser você que vai fazer, tal e tal. Eu disse: tá bom, Pedro, então vamos fazer, né? Aí me empenhei nesse estudo, né? Fui conhecer a decisão de uma outra associação que tinha, né? Fui estudar, e para minha surpresa, tudo que essa planta representa é um negócio sem precedentes, tanto na indústria farmacêutica, que estão dizendo agora que é a nova indústria farmacêutica, que tanto a maconha quanto os psicotrópicos, os peiotes, os cogumelos, vão estar daqui para frente, vão ser a nova área da medicina, como os antibióticos foram para nós lá atrás. Tá? Então, a questão da cannabis, isso não dito por mim, dito por cientistas, pessoas que agora estiveram até na UAB ali palestrando. Nosso corpo tem um sistema chamado endocannabinoide. Como se nós tivéssemos, como disse o cientista lá da Unisul na palestra, um sistema de mini maconhas dentro do nosso cérebro, que é um receptor dos canabinoides que a maconha, que a cannabis produz. Então, quando você ministra, aí depende, canabidiol ou THC, enfim, depende da concentração do óleo que você ministra e para qual é o tipo de moléstia que você tem, ele faz uma chave, ele faz uma conexão desse óleo, né, ou dessa vaporização, ou que seja fumado, ou como quer que seja ministrada essa planta, ele faz ele fecha uma chave com o nosso organismo, né? Logicamente que a cannabis não é a resposta para tudo, né? Só que ela está muito longe ainda de ser explorada a potencialidade dela, certo? Até para o diabetes, por exemplo, ela ajuda. Diminuir o açúcar em jejum, fazer a regulação da insulina, né? Alzheimer, Parkinson, epilepsias refratárias, problemas com dor, né? Pacientes em estágio terminal de câncer, que já a morfina, que já não dá mais conforto, né? Nós ministramos isso para uma tia da minha esposa, agora no final, que já é falecida, né? No final do tratamento dela, para dar um conforto, as pessoas conseguirem comer melhor. Então, assim, é uma infinidade de coisas. E eu me identifiquei muito com isso porque a grande massa de pessoas atendidas pela associação são de crianças com epilepsia. Eu fui um epilético na minha adolescência. Eu tive epilepsia, fiz o tratamento normal e a minha epilepsia foi curada com os medicamentos de mercado. Mas tem inúmeros tipos de epilepsias que são refratárias e que a medicação não dá conta. Então, depois eu posso enviar para vocês o vídeo da mãe que deu o depoimento nesse processo que nós conseguimos, que ela é mãe do Arthur, que é um jovem de 20 anos com paralisia cerebral, né? Ele nunca mais teve uma crise epilética depois que começou a administrar o óleo. E como é que nasceu essa associação? Através da avó do Pedro, que tinha Alzheimer. Não falava mais, não mexia as mãos, se urinava à noite. Em 3 dias, ministrando óleo, ela era outra pessoa.
Em 3 semanas, ela estava fazendo crochê, cozinhando, tudo. Ah, Do nada. Não é do nada, né? sim, um Vocês processo. entenderam a rapidez. Claro que sim. Quando o Pedro viu isso, ele disse, é impossível eu não fazer alguma coisa. Eu tenho que montar uma associação, tenho que fazer isso, tenho que explorar isso, tenho que ajudar outras pessoas. E hoje a gente atende cerca de 3.500 famílias. Meu Deus, que legal. E agora, com autorização judicial, a gente quer chegar a 40 mil famílias em um ano. Né? Porque agora a gente pode bater no peito e ir para cima e dizer que a gente planta, porque já se fazia isso ao arrepio da lei. Tanto que no dia 23 de dezembro do ano passado, as pessoas que plantavam, os jardineiros, foram presos Pois é. da associação. E foram liberados no dia 25 de dezembro, através de uma atuação da entidade. Então, assim, a gente ficou 4 anos, esse processo é de 2019, a gente ficou 4 anos vivendo no risco. E esse risco e essa loucura só acontece porque tem pessoas como o Pedro, né, que acreditam e dizem, eu vou fazer isso, se eu for preso, azar, mas eu tenho que fazer isso porque isso é o certo. Entendi. É que marginaliza muito, né, Walter? Sempre marginalizou a questão da maconha, né? E essa questão, quando surge alguém que faz, é o que eu digo, provocar o universo, né? Se o Pedro não faz isso, talvez não fosse tão insistente com você, não teria estudado, não teria conseguido. Quantas famílias são beneficiadas? Eu sempre falo assim, né? Cara, algum benefício é ter uma colaboradora nossa que teve um probleminha com o filho dela, e eu falo assim, cara, vê alguma coisa de bom nisso, né? Porque vamos lá ao lado do espírito. Cara, se eu acredito no Criador, e o Criador acredita em todas as coisas, não quer dizer que uma planta dessa é todo mal, né? Eu sou a favor da legalização, até para acabar com muito contra, sei lá, como é, O tráfico, fomento do tráfico. Entendeu? Isso aí, e aí o governo não quer imposto? Gera imposto sobre isso. Isso, a âmbito de governo federal, eu estive em Brasília faz 2 semanas, isso está bem avançado. Inclusive pelos setores da área evangélica. Porque se o cara não pensa, ele deixa às vezes os dogmas de lado e vai pensar também na questão de faturamento e receita do governo ou até pessoal. É um mercado que gira bilhões de dólares ao ano. Né? Walter, então, para ficar claro, isso já está liberado? Tipo assim, Fausto, paciente, vou para o médico, ele pode receitar? Não. Não, o Conselho Federal de Medicina tem resolução que o médico pode receitar cannabis. Okay. Isso é perfeitamente lícito. E onde eu vou comprar, se for o caso? Não, aí, no caso da nossa associação, você tem que se associar, fazer lá, vir com a tua receita médica. Certo. Como é que funciona a dinâmica Isso, lá? por favor. É assim, ó. 20% das pessoas não pagam nada pelo óleo. Okay. Essa senhora que deu o depoimento do processo, ela não tem condições de pagar. Ela não paga. O Hélio, se precisar, você, Fausto, se precisar, vocês têm condições de pagar, vocês vão pagar. Perfeito. Para subsidiar as pessoas que não têm condições. Então, 20% das pessoas não pagam nada para ter isso. E quem paga, paga de 250 a 350 reais. Certo. O importado, que é pior que o nosso, e eu já vou explicar por quê, ele custa cerca de 1.800 reais por mês. Tá? Então, quando a gente passa o contato do acolhimento, alguém da associação faz o acolhimento, que são os assistentes sociais, que vão fazer a anamnese social e econômica da família. Quem pode pagar, quem não pode, para que precisa. Passou na anamnese social, vê que não é alguém que quer ir lá adquirir maconha para outro fim que não seja esse. Sim. Essa pessoa já é descartada. Né? A partir dali, a pessoa, daí, se ela tem um médico que ela tem a receita do médico dela, ok. Se ela não tem associação, indica um médico, a pessoa faz uma consulta e o médico diz, o Fausto tem, vai lá e se queixa, por exemplo, de dor crônica. Ele vai dizer, não, eu vou te dar aqui um óleo, te receitar um óleo, tantos por cento de CBD, tantos por cento de THC, é isso aí. Você vai na associação, a associação vai produzir um óleo para o Fausto. Ok. Nas medidas que o necessidade dele lá. Que o médico prescreveu. Então, é uma cadeia bem bonita, é um trabalho... Eu disse até ontem, falei com o Pedro, que é o processo da minha vida, esse processo. Por quê? Porque eu sempre tive sucesso na minha profissão, sempre consegui conquistar as coisas, mas uma coisa é você fazer um processo lá para 700 trabalhadores, como eu falei, e reverter dinheiro para eles. Outra coisa é você fazer com que um pai e uma mãe consigam dormir, com que uma criança pare de ter crise epilética
e com essa criança parando de ter crise epilética, o pai poder sair para viajar e trabalhar, para poder sustentar a sua casa. Então, isso é muito mais do que dinheiro. Sim. Né? E nós estamos falando de 3 mil famílias. Isso é, cara, gente pra caramba. E E só nós o estamos começo, só né, começando, cara? Exatamente, entendeu? Então, é. assim, é por isso que eu digo que esse é um... Eu falo com outro advogado que atuou comigo no processo, que é o Lau, o carioca lá que a gente atua em conjunto, que tanto para mim quanto para ele, olha como é que é engraçado, isso deu uma ressignificação da própria profissão. Acredito, cara. Porque Isso aí para mim é subir de nível. você fazer o bem para pessoas... A gente sempre fez isso no escritório. Né? Nós fizemos processo contra a JBS para as mães poderem amamentar, ter tempo de amamentação. Né? Que o ministro do TST foi homologar o nosso acordo lá em Florianópolis. Né? Porque sempre é um processo, vamos dizer, é um processo que não dá dinheiro para o advogado. Mas é o certo. Por exemplo, um que saiu semana passada, de um pai que tem filho com autismo, poder ter redução na jornada de trabalho. É um processo que para o escritório não dá nada, porque ele não tem cunho financeiro. Entendi. É entrar contra a empresa, é uma obrigação de fazer. O quê? Que esse cara, em vez de trabalhar 8, trabalhe 6 para ter um tempo de cuidar do filho autista. Então, é uma ação que para o advogado não rende nada. Mas não é só isso o nosso papel. Mas agrega, né? O nosso papel é conseguir fazer justiça e fazer o bem através da nossa profissão. Né? Entendeu? Então, tem N situações que poderia ficar a manhã inteira contando isso aqui. Perdão pela minha ignorância, Sim. né, do assunto aqui, falando sobre a maconha. Você falou em óleo, então imagina que eu sou o paciente, o Hélio é o médico, você é o sindicato forneceu, paguei ou fui beneficiado por isso. É óleo mesmo? Eu passo no corpo, ingiro ele? Gotinhas. Gotinhas. Ah, tá. Um vidrinho, como se fosse aquele, uma Novalgina, é um óleo. Vai pingar na língua. Entendi. Praticamente não tem gosto. Ele Parabéns, tem, velho. Tirando as brincadeiras de lado, né? Falando só... Não, é que o que acontece com a maconha? Tem um pré-conceito sobre a maconha. Né? E, inclusive, tem que ser inclusive, limado esse preconceito, inclusive, para a área recreativa. Né? Por que a gente pode beber? Eu gosto de um charuto, o Hélio também gosta de charuto. Eu gosto de tomar um drink, o Hélio gosta de um whisky. Né? Então, assim, a planta, a cannabis, você pode morrer de cirrose ou de câncer de pulmão com cigarro. A cannabis, ela não vai te dar overdose. Você pode fumar todo dia, pode fazer óleo. Não tem overdose de cannabis, tem overdose de aspirina. E aí? Muito mais perigoso. Não, e quantas drogas aí, que faixa preta aí, que o médico tem que... É um controle de comprar na farmácia, né? E é isso que eu admiro. O governo, as pessoas em si, aí entra a parte religiosa, tudo que daí é um envolvimento. Eu entendo que é porta para outras drogas, mas a própria bebida, se tu não cuidar, né? Como o Walter falou, se eu fumar cigarro, eu tenho sério problema de pulmonar. Né? Então, eu vejo, é uma grande fonte de receita para o governo. O tráfico, eu tenho uma filha de 18 anos, e eu conversando, sou muito próximo dos amigos dela, a coisa mais fácil é conseguir maconha. Ou outras drogas também. Qualquer droga. Você fala assim, eu quero maconha hoje. Ó, da meia hora tem gente com maconha aqui. Então, quer dizer, o mercado já está aí. E os jovens, todo mundo tem os telefones, isso é assim, ó, é fechar os olhos e fazer de conta que isso não existe. Ponto. É isso. E normalmente, quem vai pecar com isso, quem vai ser penado, é a grande massa mesmo. Eu digo assim, quer ajudar, né? Porque nós estamos falando até a questão do funcionário pagar melhor, assim. O patrão, eu digo assim, o patrão, ele sempre vai colocar um imposto sobre. Então, às vezes, eu pago imposto. Não, querido, tu embute no teu produto, né? Então, se você hoje tem mais um produto que vai ser usado, olha quantas famílias são beneficiadas, quantos benefícios faz, quantas pessoas hoje vivem na criminalidade escondida nas suas casas por causa assim. Mas fumar se fuma na rua tranquilamente. Beber, tu vai à noite por aí, essa molecada está toda esquenta, dirigindo, tudo que é uma arma, um carro hoje na mão lá. Cara, eu sou totalmente a favor da legalização, para você ter os pontos, você sabe que ali fuma, acabar com essa margem, porque existe, cara. Tu vai em festa, quantas pessoas hoje voltam como advogado, claro, não é a área dele, mas quantas pessoas procuram de repente porque alguém foi atropelado, mataram da família, a bebida faz com que o marido seja agressivo em casa e bata na família toda, principalmente na esposa, existem várias coisas. Então, é como se fosse assim,
fecham os olhos para isso, para criminalizar, para gerar. Eu fico sempre cabreiro, porque para gerar leads e gerar posicionamento político, mas não vê essas famílias que estão passando problema, que existe. Eu estava pesquisando ontem à noite sobre os benefícios da cannabis, e você falou muito bem em várias coisas, e fecha os olhos para isso. Claro que tem que ser, mas quando você vê uma associação, e volta, ele falou ali, dessa organização que tem, é só ter isso. Ô, Walter, imagina que tem alguém te ouvindo e vendo, né? Porque a gente tem várias segmentações nas redes sociais, né? Temos nosso Instagram para desenvolver agora e tal. Enfim, mas ela é uma família que está lá e ela precisa disso. Cara, com muita calma aqui, que é o dom que Deus te deu aí, que você usufrui muito bem disso, usando a tua autoridade, você pode dar os passos para quem sabe uma família está vendo, entrar em contato contigo ou com a associação aí agora? Sim, eu posso passar por exemplo, tem um Instagram deles, que é Ok. Santa Cannabis, com 2 N's, né? Cannabis, Tá. para quem não sabe. Sim, Santa Cannabis. Então, através de lá, você manda uma mensagem, eles vão te responder, ok. né? Eu posso depois te mandar para você botar no link Por favor. os contatos de número do acolhimento também, dos números de telefone do pessoal do acolhimento. E através dali você vai ter todo o passo a passo, vão explicar Legal. tudo. Orientação total ali. Toda orientação, como é que vai funcionar, né? É tudo através de médico, através de receita. O óleo tem farmacêutico responsável, né? Tem todo um controle. Nós estamos montando um novo laboratório em Itapoá. Quinta-feira eu vou estar em Itapoá de novo lá. Até vou te convidar para te conhecer uma hora lá, quando ficar pronto, depois de julho. Equipamentos importados. Vai ser o laboratório modelo de cannabis no país, aqui em Santa Catarina. Que legal. Então, é só fazer o contato. Ok. A partir dali, o pessoal vai dar tudo em encaminhamento e é muito simples. Legal, pessoal. Então, no nosso Instagram, a gente vai colocar o Instagram da entidade Santa Cannabis. Cannabis, com 2 N's, né? Isso. Ok? E ali vai ter toda a orientação. Quando chega ali, vai ter o passo 1, 2, 3, e aí você vai ter a orientação toda desejada. Eu vou tocar num assunto aqui e eu sempre vou esperar o Walter, não o sócio aqui, o Walter profissional, né? Na semana passada, nós tivemos aquele caso ali em Blumenau, onde um louco, um abestado, enfim, ele matou 4 crianças, que ele conseguiu, né? Isso aí comoveu todo o país e fora do país. Aí o pessoal fala assim, ó, cara, agora todas as escolas têm que ter segurança. Tanto a tua visão como... Eu creio que você é pai, né? Sou. Isso. Tanto a tua visão como pai, tanto a tua visão como profissional na área, e agora também como advogado trabalhando com sindicato. Onde é que você vê onde que isso tudo... Eu sou pai. Eu exijo que todas as creches e escolas tenham segurança, guarda lá tal. O que você pensa sobre isso? Além de pensar sobre isso, é viável economicamente? Essa galera consegue pagar isso tudo? Eu estou falando, eu creio que é uma ajuda do Estado aí, né? Será que, ou até o governo federal lá, alguma coisa, será que nós conseguimos fazer com que todas as escolas tenham realmente essa tal segurança que o Brasil, de uma hora para outra, está exigindo? Eu também quero, né? Mudou muita coisa na escola onde o meu filho ele estuda hoje. Antes a gente poderia entrar num pátio lá de carro, tá? Hoje fechado, não pode, enfim. O que você pensa sobre isso, cara? Dá uma luz aí pra gente aí. Eu não tenho uma opinião completamente formada sobre isso, né? É muito difícil me colocar na situação daqueles pais, que isso é uma situação que a gente como pai não consegue Sim. nem imaginar. Eu me arrepia só de passar alguma coisa na cabeça, né? Ligado a isso. Eu não sei se isso é o caminho, sendo bem sincero. Por quê? Ali, não sei se já foi esclarecido ou não, mas parece que era uma questão de um jogo e tal, era um desafio, não sei se isso ainda é o que estão dizendo que era. Isso é uma das coisas que falam, né? Ainda mas é que é difícil, eu entendo que é difícil o Estado estar presente em todo lugar a todo tempo. Eu penso que é uma coisa quase que impossível. Como é que você vai adivinhar que vai entrar vai entrar um cara lá em Blumenau, que é uma terra em tese pacata, isso. Desse ponto de vista de violência, né? Desse tipo de violência, Sim. e vai entrar lá e vai matar 4 crianças, cara.
Como é que você vai ter o Estado o tempo todo, em todo lugar, a todo momento? Isso não... Eu acho que vai gerar um medo muito grande na Não. população, na minha opinião, desnecessário. Não é que vai gerar, já gerou. Sempre vai gerar, né? Então, assim, eu não sei se esse é o caminho, né? É difícil para mim também dizer que o Estado não tem que fazer nada, né? É complicado também. O Estado agora Santa Catarina, o atual governador anunciou que cada escola vai ter um PM. Cada escola estadual vai ter um PM. Então, o Estado provavelmente vai destinar uma verba para, no mínimo, ele vai ter que aumentar o efetivo de PMs. Porque se ele pegar os PMs que tem e botar um em cada escola, ele vai tirar o PM da rua. Não vai rolar. Então, não sei como é que vai ser feito. Eu vi que teve esse anúncio, né? Porque às vezes também tem anúncio que joga, Sim. faz a política, né? mídia, né? Ele tomou uma atitude. Não estou Isso. dizendo que é o caso. Tá? Não. Não quero ser leviano, mas Entendemos. é que botar um PM a partir de semana que vem e o outro concurso. Até sair um concurso, até ser homologado, até chamarem, até o cara fazer academia militar, isso é um ano, né? Eu não sei como é que vai ser feito. No que diz respeito ao ensino daí particular, o custo disso, se você botar, você vai gerar então de uns 8 mil por mês com encargos, um profissional desse de segurança, né? Claro, a escola ela pode ratear esse valor, incrementar na mensalidade, né? É mais um funcionário que ela vai ter, ou terceirizar isso numa empresa de segurança, né? Para ter o rodízio, para não ter falta, para cobrir férias, enfim. Mas é um custo que, eventualmente, agora, os pais das escolas particulares vão exigir, Uhum. né? Porque acendeu uma luz de alerta, mas eu volto a falar... eu acho que nós estamos enxugando gelo. Eu acho que esse tipo de violência, esse tipo de coisa volta e meia tem atentado nos Estados Unidos, tem aqui, isso é um imponderável. É uma coisa assim, o cara saiu de casa hoje alucinado, ele vai entrar ali numa lanchonete e vai dar tiro em 4, 5 pessoas. Não tem como o Estado estar ali, entendeu? Um acidente, né, cara? E eu sou um cara que não sou do Estado mínimo, tá? Eu defendo o Estado grande, o Estado que ajude a população. Tá? Só que a gente tem que saber que o Estado não vai estar do nosso lado o tempo inteiro, a todo momento. Não tem como. Não tem como. Não existe. Eu falo isso que tem uns caras, inclusive, da sua profissão, que eu vi, batendo no peito e dizendo isso é culpa do Estado. O Estado tem... Então, cara, eu penso que não é assim, né? Por exemplo, uma das coisas que eu penso que aquela creche deveria ter, e é fácil falar agora, mas eu penso assim, sabe aquelas arames farpadas assim por cima do muro, assim, aquelas... bem estado de guerra, que a gente fala, cara, aquilo ali já iria inibir o cara para entrar para pular o muro, se fosse o caso, né? Do que, evidentemente, um segurança lá na frente. Mas, dito isso, para ouvir essa tua posição... Um PM em cada escola não vai ajudar. As escolas são enormes. O cara pula, faz a mesma coisa. Se nós for ver eventos aí, lotado o evento. Daqui a pouco vai ter um louco dentro de um evento desse. Um cara desse, o que ele faz? Se ele está nessa intenção, ele vai lá, o primeiro cara a levar o tiro é o PM. Ele já vai no foco, né? Ele vai no PM e vai entrar igual. Então, assim, eu não sei se esse é o caminho, ou desse é portão eletrônico, né? Monitoramento de todo o ambiente fechado talvez seria mais produtivo. Ô, Walter, eu vou levar para esse lado agora, né? Sabe, daquela cerimônia, o Hélio fica tentando aquela pergunta, porque o Hélio fica mais fácil que ele te conhece, né? Mas eu digo assim, cara, vira e mexe, eu estou andando de carro, trabalhando, visitar um cliente, às vezes está com segunda pessoa no lado, enfim. Cara, me passou um cara e me cortou o carro. Ou estou num restaurante e não fui bem atendido. Ou estou em algum lugar e eu sempre tive essa sensação, cara, se eu fosse advogado, eu processava esse cara na hora, eu botava fogo no parquinho, eu vou avacalhar com isso tudo. Rola isso na cabeça, Walter? Para descontrair um pouco, rola essas coisas? Eu fujo de processo. Tu foge de processo? Hélio sabe. O Walter, eu falo, não é que eu sou esse cara. Mas isso porque tu já fizesse um monte ou tu nunca fez? Cara, eu tenho... mexer na máquina do judiciário por umas coisas banais, digamos. Não vou dizer que um aborrecimento é banal. Sim. Mas comparado a outros tipos de problema, uma fechada, ser atendido mal no restaurante é uma coisa pequena. Sim. Então, nós tivemos recentemente um problema ali, que o cara estava questionando o negócio, eu disse, Hélio, paga, não vamos... Nós podíamos ter questionado. Eu fico imaginando Hélio. Mas assim, tem coisas que eu acho que não vale a pena, entendeu? Coisas pequenas, assim, eu mesmo, para mim, eu não faço.
Né? Já... Mas deve ter rolado, óbvio, né? Não, a única coisa que eu faço é processar as companhias aéreas por atraso em voo. Sim, já tá Eu certo. tenho uns 3, 4 processos desses. Ganhei todos, né? Ganho mais uma passagem, então se atrasou, a indenização é 5, 7 mil reais, enfim. Recebi Sim. uma até mês passado por atraso em voo, que é o único tipo de processo, assim, fora. Porque, assim, o restante, cara, eu nem penso isso, processar e tal. Eu penso em, se fui mal atendido, não volto mais. Entendi. Né? Eu não boto também na rede social, que não sei Sim. o que. É tanta energia. Isso tem a ver Como com eu o estado de acredito espírito, né? tipo, no trânsito, eu sou um cara super tranquilo no trânsito, cara. Né? Mesmo o cara me fecha e coisa. Cara, a gente tem tanto tipo de problema que a gente pode arrumar pra gente, tanta coisa que tu pode se incomodar, que tu ficar chafurdando, essa é a palavra, em cima de uma energia ruim, aquilo não vai te trazer benefício nenhum, cara. Entendi. O cara me fechou, tá, de repente, sei lá. Qual é o problema do cara? Coisa. Tipo Isso é assim. tal da empatia que a gente falou na semana passada. É igual, para terminar, é igual assim, ó. Às vezes que eu tive algumas outras sociedades, eu tive alguns outros negócios e me separei, ou parcerias até com outros advogados, o que eu penso? Tomara que o cara prospere mais do que eu. É legal, isso é legal. Por quê? Esse cara não vai olhar para trás no retrovisor. Se eu tivesse feito isso com o Walter. Cara, é só assim, ó. Faz o teu, velho. Tá tudo certo. Essa resposta que você me deu, na minha área eu traduzo ela assim: pessoa feliz não incomoda ninguém, irmão. É exatamente Tá isso. entendendo? A minha área traduz isso. Eu já vejo um outro lado, Fausto, porque eu Fala, meu procuro sócio, ser agora muito tá ali, ó. justo. E cara, a injustiça para mim me Não, corrói. mexe, por isso que eu faço Hoje, a por pergunta. exemplo, hoje eu tenho que ir no local, Sim. fazer um movimento, porque a nossa empresa é muito correta em tudo e estão enganando na cidade os nossos clientes. E eu fico pé da vida. E eu vou atrás. E eu vou para a Câmara de Vereadores, eu vou para lá, eu vou. E aí se eu perguntar, eu tenho certeza. Se eu vou falar com o Walter, tranquilo, querido. Sempre foi assim. É o yin yang, entendeu, cara? Por isso que dá certo. Ele não te incomoda, querido, não vai trabalhar. Eu concordo muito com o Walter, assim, às vezes tem muitas pessoas que entram por qualquer coisa, processo, e a gente vê assim, gasta essa energia para uma coisa boa, né? Olha lá, o Walter 100 lá, fez para a associação lá, e a associação conseguiu a liberação, hoje já pode ser feito, já está ajudando 3 mil famílias, pode ajudar 30 mil famílias, isso aqui cresce, começa a dar uma outra visão para as pessoas, e é coisas que traz energia boa para você. E pode perceber, desde quando eu marquei, que eu tenho que conversar com o pessoal, vou te contar. Já imagino quem seja. E aí eu falei assim, caramba, meu. E eu tenho certeza que se eu falasse com o Walter, para que nós não precisamos, cara? A nossa parte está sendo feita direitinho, tá? Não, cara, mas está incomodando o meu cliente. Eu acho injusto isso. Então, eu tenho que melhorar muito nisso. Algumas vezes que eu fui querer enfrentar isso, se eu tivesse o Walter do meu lado, não tinha passado tanto nervoso que não deu em nada. Porque você tem que entender que a cabeça do juiz não funciona da mesma maneira que você está. Às vezes você está e o cara consegue botar uma defesa que você está errado. E aí tu fica mais cabreiro ainda. Essa energia realmente não é boa, sabe? Eu concordo com o Walter que certas coisas não vale a pena. Eu fico tentando, ouvindo tu e o Walter, e eu assim, tá, uma hora eu vou puxar pro Walter. Não, agora eu puxo pro Hélio. Mas eu sou o Fausto, então eu analiso hoje pela experiência, me traz a maturidade de hoje, né? Qual o teu estado de espírito hoje? O teu equilíbrio, né, para tu realmente não comprar uma briga, né? Você está resumindo isso tudo financeiramente falando? Afinal de contas, você tem boleto para pagar, mas está em dia. Então, isso está tudo certo. O que você está fazendo está legal, mas de repente não está tão assim. Então, o equilíbrio que eu vejo de puxar os dois lados, se eu perguntar, Walter está com a razão? Tá, cara, para que eu vou esquentar a cabeça se não tem necessidade? Mas se eu pensar no Hélio, não, tem que ir para cima, está defendendo o negócio dele. Então, o negócio dele, o que é? São pessoas, que são clientes, que vai afetar. Como eu te falei, não é. Eu fujo de processo, sim, eu não sim. gosto. Mas, por exemplo, nós tivemos um agora, que uma pessoa veio lá exigir da empresa uma coisa que ela não tinha direito, eu disse não. Esse aqui nós vamos até o final. Porque Sim. a pessoa está errada. Sim. Né? E eu não faço os processos judiciais da empresa, eu não faço. Né? Tem um advogado que trabalha comigo que faz, para não se envolver sentimento pessoal no processo, que isso é ruim. Né? Mas, então, a minha lógica é sempre a de fugir do processo. Agora,
Se a gente está sendo cobrado ou demandado de uma coisa injusta, aí nós vamos brigar. Ô, mano, respira agora um pouquinho, assim, aquela pergunta, assim, mais pessoal do que tem um monte de gente vendo e vai ver. Isso aqui vai ficar eternamente. 100 anos, 200 anos, até quando pendurar esse vídeo aqui, teus netos, bisnetos, porque estamos falando de tecnologia. Vale a pena advogar? Vale. Vale. Por quê? Qual é o objetivo que a pessoa quer? Ela quer ter um objetivo, ter uma vida confortável ou quer fazer a diferença em algum lugar, por O exemplo? Fausto Acadêmico está Tá. no 3º ano lá. E tem como modelagem o Walter hoje, que viu esse programa aqui. Tá. Mas e aí, cara, dá umas 3 dicas para mim para ter o case de sucesso que você chegou a ter. Qual seria? Ou melhor, talvez, Walter, assim, eu complementando Ajuda, a pergunta ajuda. ali. Eu quero para ganhar dinheiro. Aí isso é tudo isso ali. Qual dica tu daria? Eu quero para ganhar dinheiro. Eu vou começar a fazer direito agora para ganhar dinheiro. Tu acha que o foco é esse? É bom para isso? Então, mais ou menos com as dicas que tu pode Sim, dar para dá para ganhar bastante dinheiro. Dá para ganhar bastante Dá para dinheiro. ganhar. Tem que saber trabalhar, tem que trabalhar correto, muito aquela questão de energia. Trabalha certo, não engana ninguém, não passa por cima de ninguém, né? É difícil aqui te dizer, como eu já estou hoje no caminho do escritório, já advogo há bastante tempo, eu Sim. tenho mais de 20 anos de formado, então talvez seria mais fácil dizer, faz isso, faz aquilo, mas tem que apostar no mercado X ou Y O nicho de mercado é importante. e ir para cima daquilo, se especializar naquilo e dar foco. E ser persistente. E ser persistente. Uma Muito coisa- persistente, porque nada vem de graça. É persistência, então, que questão sine qua non para ti precisa estar... Cara, eu sou o que eu sou hoje, falta Persistência, estratégia e ética. O Walter deu toda, lá no início, tudo que ele falou agora, ele disse lá no início. Ele ficou 6 meses sem entrar nenhum cliente, né, Walter? E aí ele viu uma porta e batia até, né? Então, persistência e provocar aquilo que eu falo. Cara, se tu ficasse no escritório, talvez tu estaria trabalhando em outra área, não a advocacia. Você teve que ter a persistência, ter o escritório, mas também correr atrás, né, Walter? Ver o que a necessidade do mercado, é o que eu sempre falo. Às vezes a solução está do teu lado e você só tem que olhar o teu lado. Então ele se espelhou no escritório que era da família lá, que tem familiares lá, ou para esse mercado que tem, passaram aqui para um concurso aqui em Santa Catarina e vieram, mas o foco não perdeu. Continuou mesmo a questão lá. E às vezes eu acho que o profissional hoje, até te provoquei na pergunta, que eu sou um pouco contrário a isso aqui. Eu nunca vou pelo dinheiro. Embora, claro, a questão vai ser o dinheiro, né? Mas vamos assim, essa persistência, essa determinação, essa provocar, né, estudar, ser ético, tudo isso aí que te leva a ganhar o dinheiro. Então, realmente, o advogado, ele vai, qualquer profissão que tu faça, se você tiver persistência, ser organizado, ser ético dentro do teu trabalho, você vai ter sucesso. A gente é cansado de ver pessoa em qualquer ramo prosperar. Né? No meu bairro lá tem um cara que começou vendendo frango, não sei o que é esse frango de geladeira. Aí o cara hoje tá gigante, né? Mas é uma coisa, ele é bom, ele tem uma embalagem boa, uma apresentação bonita e é comida, né? Comida é uma coisa que é só um exemplo de pessoas que a gente vê, que vocês têm inúmeros exemplos, vocês viram que começaram Sim. e cresceram, né? O que eu me fugiu agora. Mas como advogado, assim, hoje eu conheço alguns advogados que... lembrei o que eu ia falar, mas pode complementar. Que eles não estão tão bem assim, Walter, porque eles não têm a visão, eles acabam não focando. Eles saem da forma que tem muito... É que assim, uma coisa que é interessante no mundo da advocacia é o seguinte, o Brasil é o país que tem mais advogados do mundo. Tá? Se não me engano, é 1 para cada 100 ou 1 para cada 200. É um número surreal. É alto. Tá? É surreal. E só vai aumentar. Né? Então, qual é que foi a tua pergunta mesmo? Desses advogados que estão novos e vão ter... Agora eu resgatei aqui. A história que você ouve falar, ninguém chega para ti, pô, o advogado tal, o cara tá quebrado. Todo mundo vem contar a história para ti do advogado que tem avião. Todo mundo conta a história para ti do advogado que está num bom carro, do cara que está com dinheiro. Ninguém conta a história dos 95% ou 90% dos advogados que estão
Penando. como diz o gaúcho, grameando, que estão batalhando atrás da máquina para girar o mês, para pagar suas contas, só se conhece a história da vitória e não a história da derrota. E isso, eu sou um grande crítico disso. Principalmente vocês vão em festas, às vezes, de advogado, coisa, é uma ostentação, é não sei o quê, todo mundo... eu não sou de participar dessas festas da ordem, coisa não é minha... Mas isso eu falo no escritório, né? É o mundo da glamorização, né? Mas é tudo uma casca. Se você for analisar, 90%, né? Talvez não seja esse número, mas é uma percepção minha, que seja 80% das pessoas estão batalhando aquele no dia a dia, normal, como qualquer outro trabalhador. Exatamente. Como um vendedor de uma loja de carro, como um funcionário de um banco, é a mesma coisa. Né? E tem 10%, 20% lá que estão muito bem. Mas você só vai escutar histórias, você vai sentar numa roda para contar, um amigo vai te dizer, pô, conheceu o advogado tal, o cara está com Porsche, o advogado tal comprou uma lancha. É só história bonita. A história feia, ela não é contada. E eu me lembrei de uma outra coisa que eu ia dizer para ti sobre o dinheiro. Eu tenho uma felicidade de fazer e ganhar dinheiro com o que eu gosto de fazer. Poucas pessoas eu sei que podem dizer isso, mas eu trabalho com as coisas que eu gosto, com quem eu gosto, e nas coisas que eu gosto e consigo dar um sustento para minha família trabalhando no que eu gosto de fazer. Eu sempre gostei de fazer isso. Então, isso faz diferença. Faz diferença. Muita. Isso traz. Porque às vezes a pessoa só vai pelo dinheiro e ela não vai não tem amor à profissão. Vai ser um frustrado, vai odiar, não vai chegar na segunda-feira, não vai querer mais ir para a empresa porque tu já chegou, mesmo com sucesso, às vezes, mas não é isso mais que eu quero. Quase todo podcast eu falo isso, né? Tem muita gente que gosta de romantizar a pobreza. E é romantizar mesmo, sabe, cara? Quando, por exemplo, hoje eu me dou o luxo de sentar numa mesa com quem eu quero. E não é por questão de, assim, como assim, falta humildade para ti? Não, muito pelo contrário. Eu não tenho mais tempo a perder. Não tenho. Eu tenho uma meta de vida do qual, se eu contar a história aqui para nós, cara, falar em luz atrasada, água atrasada, busca e apreensão de carro, pô, cara, conta outra história, porque isso não vai me emocionar. Eu já passei por isso tudo. Família muito pobre e tal, mas eu sei que é um processo. Eu sei que eu estou falando de história de vida minha de 10 anos para cá, do qual sozinho eu não consigo nada. E está ali atrás uma base muito boa. Então, nós sabemos disso, e o número não vai ser diferente de 2% da humanidade, que ela vai ter êxito no que ela fala, dentro do que você está falando. Que dinheiro é consequência, e tem que ser, óbvio. Ele te traz liberdade, e você está dentro de uma classe agora que faz acontecer, que se dá o luxo por ter pagado num processo e ter acertado, e ter tido um case assim de sucesso que, pô, agora você já não mais é uma pessoa normal, você é referência, aonde a tua voz já é mais ativa do que antes. Então agora você se dá o luxo de ir ou até não ir, né, numa festa, e mesmo que vá na festa você não ostenta aquilo que tem. Por quê? Princípios. Já entrou a sabedoria dentro disso, você não é mais uma pessoa inteligente, você é uma pessoa sábia, e o sábio ele é especialista em não entrar em problemas, o inteligente resolve problemas, né? O sábio ele não entra em problema. Então eu vejo que qualquer proposta, e por isso que você está sentado aqui na mesa, que a gente fica à vontade de falar isso, é justamente isso. Cara, que tem história triste, é óbvio que tem. Você é ser humano, que você tem todo um processo de que teve muitas amizades mesmo, teve muitos desgostos, né? Porque a gente está tratando... Beleza, está tudo certo. Agora, o teu resultado está gerado em você mesmo, que muitas das vezes só você acreditou, nem a sua esposa acreditou em você. É processo, cara. E está tudo certo. Houve nesse processo um casamento, um relacionamento entre vocês dois aqui, que eu sei qual é a questão que vocês têm junto, e outras também, por andar junto, a gente sabe, né? E é inevitável, cara. Se tu tens se você, dentro de um objetivo, uma vez eu fiz essa pergunta para muita gente, estudei para poder entender, pô, eu também quero dinheiro, eu também quero essa liberdade, né? O que eu tenho que fazer? Cara, você tem que ir onde ele está. Ou seja, você tem que se relacionar com pessoas. Qual foi eu entendi, me corrija se estou errado, mas o teu histórico aqui, que não dá para a gente explorar muito, mas o teu histórico de vida deu certo daqueles 6 meses onde você resolveu vir um nicho de mercado. Esse é que eu tenho que atuar. E até eu entendi, o sindicato ajudou muito sobre isso. Imagine, atender um sindicato é uma coisa, atender tantos outros fora do estado, cara, na hora que isso der certo, inevitável sucesso. Parabéns por isso, cara. E
Tem mais alguma pergunta, Hélio? Não, vou ficar por aqui, senão vou ficar aqui até... É porque o Hélio está muito emocionado, eu vejo, é a primeira vez que eu vejo o Hélio travado, rapaz, sabe? Sabe, Walter? Não, eu vejo assim, que na profissão de advocacia, eu acho tem que ser muito resiliente, cara. Claro que tem que ser, cara. Porque, vamos supor assim, faz um processo. Quanto tempo que leva para ser julgado e o advogado fica, se eu ganhar, provavelmente eu ganho esse processo. E aí tem o meu percentual que eu tenho pela defesa que eu fiz. Cara, é injusto. Eu acho, eu vejo muitos amigos hoje, pessoas que se formaram comigo no direito e não estão advogando porque, cara, chega uma hora, a conta vem, filho. E aí você tem que pagar. E aí você vai lembrar que essa nossa conversa estava marcada para terça passada. É verdade. E terça passada, uma juíza marcou uma audiência em Taquara, no Rio Grande do Sul, presencial. Eu disse, Hélio, é um processo de R$800 mil de 2016. E fomos lá, conseguimos fechar um acordo, né, no valor total do processo para esse meu cliente, que é médico, de um processo de 7 anos atrás. Pois é. Que vai começar a pagar ele em julho. Começa a primeira parcela e dali vai parcelando o resto. Que renda recorrente boa, né? Coisa linda. Mas olha o tempo. Meritocracia, nego. São 7 anos de processo, sim, né? Falando sobre isso. Processo. E você só está lá. E você só fez acontecer porque você... Não adianta, cara, engole quem quer engolir. Você é o melhor que faz. E deu, acabou. Essa é uma audiência que poderia ter sido online, mas se não tivesse ido para lá presencial, acordei às 2 da manhã, porque eu tinha a primeira reunião de manhã lá, peguei a noite toda e cheguei lá de manhã cedo, porque se não tivesse presencial lá, não teria fechado. Tal da venda, né? É venda, filho. É venda. Não, mas eu vejo assim, por isso eu digo assim, às vezes, no meio que eu ando empresarial, tudo assim, quando eu falo que eu tenho um sócio, e poucos, eu tenho muito mais relação, a gente chega mensalmente, sentamos, jantamos, almoçamos juntos para estar falando a respeito, mas ninguém vê o Walter. Eu falei, cara, mas eu fui, Walter, tô em Rio Grande do Sul, não sei não, tô em São Paulo, cara, corri direto. Então, cada um tem sua função, só que eu falo, faz os pagamentos, autoriza lá. Então, faz a tua parte. Faz a parte, cara. Eu sei que a vida todo mundo vê o glamour, tu vê tudo, mas não vê, é aquele ditado, né? Meu pai falava lá atrás, todo mundo vê as pingas que eu tomo, mas não vê os tomos que eu levo. Né? Então, vê a vida corrida, vê curtindo, vê fazendo aqui. Filho. Até porque faz parte, essa viagem a gente tem que curtir também. Se a gente não puder aproveitar, só guardar, também não tem sentido. Ô, Walter, existe alguma coisa que você gostaria de falar para quem está te vendo, cara? Porque esse aqui vai para todo mundo, irmão. E você tem alguma mensagem? O Walter ser humano, o Walter profissional, sei lá, o Walter aqui, sócio do Hélio. Cara, enfim. Só agradecer as pessoas que tiveram nessa minha caminhada até chegar aqui. Ninguém chega sozinho, principalmente a minha equipe, meu sócio, né? Pessoal que confiou em mim, todas essas entidades que confiam no meu trabalho e me dão a liberdade de trabalhar para atender as pessoas que eles representam, né? É um sentimento de agradecimento, né? Porque eu não sei porquê, esses dias eu até disse que o universo está sendo tão bom comigo que só estão acontecendo coisas boas na minha profissão, enfim, e na minha vida, porque eu acredito nisso, cara. Vem, faz o bem, faz o certo, trata bem as pessoas, ajuda. Às vezes você está lá no banheiro, tem um cara limpando teu banheiro, você tira uma nota de 50, dá pro cara, bota no bolso do cara uma nota de 50. Top, cara. Cara, isso aí, velho, é uma coisa que eu faço recorrente isso. Com a minha filha, muitas vezes junto para ela ver, para ela entender. Exemplo, né? Então, eu acho que você tem que espalhar uma semente boa, o bem onde você passa, e o resto vai vir sozinho. Logicamente, tem que trabalhar, tem que ser determinado, né? Tem que ter foco. Mas tudo vem, cara. Só vem coisa boa. É aquela questão da doação, né, cara? O cara que tem espírito de doar, bom, eu creio, assim, que eu sou abençoado para me abençoar o próximo. O Walter mesmo, tu vê só, às vezes tem pessoas religiosas que não têm a mesma fé, a mesma que o Walter. Que pessoas que, olha, eu acredito numa energia. Mas é muito mais cristão, é muito mais dentro do que muito cristão por aí. Porque às vezes a pessoa não tem tem dinheiro, não, mas não merece. E às vezes a pessoa que, meu Deus, esse dia eu estava eu não gosto de dar dinheiro para... Só que eu vi o cara descalço, um solzão.
Eu falei, cara, só porque esse cara tá descalço, ele merece. Eu abri o porta, baixei lá e dei um trocado pro camarada. Ele tava lá fazendo as piruetinhas dele lá. Falei, pô, então ter essa empatia mesmo para as pessoas e se colocar ali, porque aquele cara ali, qual a diferença? Às vezes um garçom que você pode reclamar de algum garçom que fez mau atendimento, mas o bom tu não fala. Tu não contribui. Pô, cara, tu é bom, cara, tá aqui, ó. E essa situação, eu vejo que o Walter é muito. Por isso que eu me espelho muito no Walter também nessa questão ali, porque a gente, quando tem alguém, eu falo muito bem dele, porque, pô, é um baita de um cara para mim. Eu tenho certeza que é recíproca verdadeira também dele comigo. E assim é para todo mundo. Os nossos colaboradores falam bem da gente, né? Aquela questão, mesmo só que o Walter energia falou boa, assim, cara. é só energia boa circulando. E é a lei do retorno, que tu dá aqui, retorna para ti, dá aqui, retorna para ti. Isso aí, obrigado, né, Walter, mais uma pela tua vinda aqui, cara. É muito bom sempre estar conversando contigo, né? E aí, meu querido, dá as tuas considerações aí, que depois eu quero. Cara, eu sou a prova viva de que não estamos no caminho certo. É muito importante você fazer aquilo que você gosta e, cara, é um processo para você realmente... Você tem que passar por várias situações para realmente chegar aqui e respirar um ar. O ar é o mesmo para todo mundo, mas a tua capacidade mental de dizer assim, ó, hoje o meu ar está livre, está entrando oxigênio no meu cérebro, estou conseguindo pensar, diferente de quando você está apertado, você está, sabe, cara? Então, assim, gosto de lidar com, eu sempre falo que estamos lidando com pessoas. O que eu vi na mesa aqui, você faz muito bem, parabéns para isso, sem demagogia nenhuma, até porque eu não preciso disso, deixo bem claro olhando aí para você, mas eu sou fã de pessoas que nem você. Me espelho, porque eu sei o que é jogar energia para o universo, eu desenvolvo e traduzo isso como fé, né? E eu tenho certeza que daquilo que eu acredito e eu faço antes de acontecer, eu já vejo, é que nem você falou, né? Eu já me projeto lá na frente, é como se tirasse uma foto daqui a 10 anos e a gente já se vê como é que a gente está, né? Cara, sou muito fã disso tudo, o Hélio falou e muito bem colocado aqui sobre a experiência que a gente tem de trazer pessoas focado em ajudar pessoas que tenham resultado e sem brincadeira nenhuma, o financeiro voga muito, porque eu vejo uma pessoa hoje realizada, fazendo muito mais coisas, adorei quando você fala com, cara, sabe, dá para ver, eu sou um pouco especialista nisso, quando você fala sobre em ajudar as pessoas, você realmente acredita nisso, é verdade, eu consigo identificar isso, cara, e assim, eu fico puto quando eu não consigo tipo assim, tirar um tipo de uma dúvida de uma pessoa, porque eu sei que nos bastidores, às vezes, o que o contam não é a realidade. É aquela tal vida de Instagram que você falou ali, né, cara? Bota aqui e tal, mas tu vai ver, o cara não se relaciona com ninguém, o cara é sozinho, o cara não... É um avatar. Exatamente, cara. É um mundo, sabe, que não existe, né? É o mundo do coelho lá que você fala, da Alice no País da Maravilha. Sim. Ele falou em coelho, que coelho, cara? Não tem coelho, sim. Eu fui lá ver, tinha coelho mesmo. O gato e o coelho. Sim. Gato, né, cara? Eu pensei, então, Walter, muito obrigado, cara. Deus continue te abençoando, transformando vidas, seus colaboradores, seus sócios, seu sócio, outros sócios possivelmente que tenha, sua família. É só uma filha só? Só uma filha. Tá bom, né? Pô, cara, é lindo, né? Sua avô já. Eu também tenho um filhão, cara, e eu sempre digo assim, a gente faz por eles, né? Certamente. Pô, não existe presente maior de Deus do que você ver tua imagem e semelhança ali, né? Não existe amor maior. Cara, não tem incondicional, irmão. Incondicional. Às vezes eu estou viajando porque ou minha esposa, a gente está viajando junto e o filho está em casa, a gente fica, como é que ele está, tal. A gente cria aquela expectativa, chega em casa, daí, pai, beleza? Tá nem aí pra ti. O mundo é deles, né, cara? Não, cara, eu olho pra minha esposa assim, aí pra ela amenizar, ela fala assim, é a tua cara. Eu assim, porra. É o teu jeito ali, ó, quando tu levanta, demora a dar bom dia, tá te vendo aí no espelho, né, cara? Então, queridos, muito obrigado por mais esse dia. Hélio. Valeu, meu querido. Mais um, né? Walter, muito obrigado por a gente conhecer. Obrigado, Walter. A gente já conhecia. Satisfação total para a gente. Por favor, não esqueça de dar o like no nosso programa. Agora nós temos o Instagram que nós vamos passar para você. Lembrando que no nosso Instagram, o Siga o Dinheiro Oficial, vai estar lá o Instagram de onde o Walter falou para a gente, que é Walter, só para lembrar de novo, é Santa Cannabis. Santa Cannabis, né? Isso. Ok, a gente vai providenciar isso para vocês. Compartilhe o nosso programa. Até semana que vem com um novo convidado ou com a gente mesmo tratando aqueles assuntos, né? É isso aí. Extraordinários. É isso aí. E é contigo.
Meus queridos, muito obrigado também, mais uma vez aí, quem chegou até aqui. Hoje, eu só quero falar uma coisa, às vezes você tem que olhar o outro lado também, né? Eu falo o que eu falei no início, que eu sou um cara muito democrático em tudo. Minha sociedade, nós pensamos diferente politicamente, mas estamos sempre conversando, eu acho que falta isso na política, sentar com o outro e entender o outro lado também. Como eu fui para sindicato laboral, e trabalhar dentro do sindicato laboral, e ver a luta que é do sindicato com os seus colaboradores, né, os seus associados, a importância disso. Já tive, conversando com o pessoal patronal, a questão ver o lado empresarial. É importante isso. Hoje, parece que nós vivíamos no Brasil, ou vivemos no Brasil ainda, o meu lado e o teu lado, né? Então, o meu lado não abre mão e, às vezes, é bom sentar e conversar. O Walter me abriu muito, assim, a gente conversa muito sobre isso e, sabe, contigo é a mesma coisa, né, Fausto? Eu discordo, eu falo discordo, mas eu entendo, procuro te entender também, né? E, às vezes, você vê um ser humano por trás fazendo tantas coisas. O sindicato, quantas questões sociais faz? O quantos benefícios conseguiu, quantos direitos conseguiu, se não tivesse o sindicato, não teria hoje o direito para os trabalhadores, né? Como o sindicato patronal também senta para conversar, para entender essa parte ali. E daí tu vê um profissional, daí Imagina você vê... se tivesse um sindicato para lutar, cara. Né? Imagina. E aí você vê também pessoas, né? O Walter, quem vê o Walter hoje pensa que é um cara que teve sorte na vida. Não, querido. Eu devo ter muito trabalho, muito suor, Porrada. muita dedicação, muita persistência, entendeu? Para chegar ao resultado que chegou, né? E aí tu vê assim, ó, de tudo que ele falou, todo o dinheiro que ele conquistou na vida, todo o sucesso financeiro que ele conquistou na vida, ele vem me dizer que o que deu prazer para ele, que é da vida dele, é advogar por uma associação que está ajudando pessoas. Tu vê, por mais gente que eu falo, siga o dinheiro, mas seguir o dinheiro é uma situação onde é que está o dinheiro. Só que tem coisa na vida da gente que vai trazer muito mais valor para a gente do que o próprio dinheiro, né? Que é aquela questão. Então, você recebeu o quê? Para abençoar a vida. Hoje, talvez se ele estivesse lá no início, ele poderia advogar por uma associação, porque ele teria correto. Hoje, não. Ele foi abençoado de uma maneira, com a profissão dele, né? Para abençoar outras vidas ali, que é sempre sucesso. O Walter, eu falo, ele nunca advoga para a empresa, fica meio cabreiro, tem um advogado na empresa e não advoga para a empresa, ele sempre terceiriza. Porque o meu questão é trabalhista. Né? Então, ele é bem focado no negócio, ele é muito inteligente. Vou parar de rasgar cedo aqui, porque, né, pela admiração, mas ele só pegou essa aí depois de quê? De estudar, de entender como é que funciona, né? Fico muito feliz pela vida de vocês. Gente, não deixem de compartilhar esse vídeo, é muito importante. Aqui tem muitas coisas, tem várias coisas que foram conversadas aqui, mas a principal que eu achei é a questão da cannabis mesmo, né, da maconha, que é a liberação, uma visão diferenciada. E se você tem alguma opinião contrária, escreve aqui, né, faz um comentário aí para a gente poder te orientar também. Tem vários material que o Walter também tem aqui, posso estar passando para vocês. E também vai estar o link aqui também da associação lá, para quem quiser entrar em contato direto com eles através de outros links. Demais, era isso, Fausto? Vamos para a próxima semana agora? Próximo. Mais um arrebentar convidado? No mercado de trabalho e fazer acontecer. O É resto isso aí. é contar história. E eu estou numa fase que eu não gosto muito de história. Eu quero experiência, eu quero orientação e eu quero assim, relacionamento que me evolui. E estamos conseguindo. Valeu, meu irmão. Fechou? Super Gêmeos, né? Lembra do Super Gêmeos ativaram? Aqui. Ri da risada, né? É bem isso. Valeu, galera. Valeu. Abraço, Um abraço. sucesso, valeu.